Oi. Sinceramente, não vai ser nada fácil conseguir gravar esse vídeo, não só pela falta de experiência, porque normalmente eu não gravo nada e muito menos posto em redes sociais, mas também porque eu tô ainda, meio emotiva com a prova de ontem, que foi o primeiro dia do Enem. E eu achei de extrema importância vir falar sobre isso com vocês, porque eu sei que eu não sou a única pessoa que tá um pouco desanimada de como foi a prova. Então, eu vou começar dizendo que o local da minha prova não foi um local ruim, até porque foi próximo do lugar que eu moro, mais ou menos, né? Só que atrasou alguns minutos de prova e eu acho que isso aumentou mais a minha ansiedade, porque eu tive medo de perder muito tempo com as questões, com a redação, mas no final deu tudo certo, eu acredito. Eu passei a semana inteira pensando na prova e quando chegou o dia, eu não consegui nem tomar café da manhã direito. Ou seja, eu tentei comer um pão, um simples pão, e não estava descendo na minha garganta por conta da ansiedade. E fora isso, eu acordei com dor de barriga. Sim. Então chegar lá e ver que estava um tanto que desorganizado a questão da realização da prova me fez ficar ainda mais ansiosa. Mas eu não tive dor de barriga, pelo menos, quando cheguei lá. Bom, eu tô aqui com a minha prova em mãos agora e eu vou falar as questões que, revendo agora, eu vejo que são fáceis, só que por conta da pressa eu acabei respondendo errado. A prova já começou com um texto enorme, que é esse que tá aqui, e eu já comecei pulando ele porque eu sei que eu cansaria a minha mente se eu começasse a ler ele primeiro. Eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, porque no final eu só acertei duas questões sobre esse texto. E relendo agora, eu vejo que não era algo difícil de conseguir responder, mas eu sinto que pela pressa e pelo medo de perder tempo lendo esse texto, eu acabei não tendo cuidado ao responder. E respondi o que eu achava, que foi errado. Agora, sinceramente, vocês podem me julgar por ter respondido isso aqui errado. Eu acho que eu não consegui interpretar direito, porque você entra Fernando e sai Pessoa, eu achei que tivesse meio que algo relacionado ao autor, não a valorizar a realização de eventos literários no país. Eu achei essa fácil e ao mesmo tempo difícil. Agora, uma questão que eu achei ótima, que eu amei responder, e quando eu bati o olho na obra, eu já sabia que a resposta seria C, é sobre a obra de Adriana Varejão. Quando eu bati o olho nessa questão, eu tinha certeza, a plena certeza de que seria a letra C, que a obra retratava violências desencadeadas pelo processo colonial brasileiro. O que me animou ao corrigir a prova em questão foi o fato de eu ter feito 2 páginas sem errar. Pelo menos isso, né? Ou seja, se eu não conseguir passar dessa vez, tudo bem, eu vou me esforçar mais da próxima. Agora uma que eu fiquei bastante triste, porque eu marquei errado, por falta de interpretação de novo, foi a questão 24, que era essa questão aqui. Eu marquei que o cartaz queria chamar a atenção sobre a necessidade de ações voltadas à educação infantil, quando na verdade a resposta era a letra B, sensibilizar a sociedade sobre os benefícios decorrentes do combate ao racismo. Eu não li direito, eu acho. Ou eu não li direito ou só interpretei errado mesmo. Não, agora uma que era considerada fácil e eu acertei era esse da canjica. Mas se eu falar que eu bati o olho e já sabia qual era a resposta, eu vou estar mentindo. Eu fiquei entre duas letras. Aliás, aconteceu uma coisa bastante triste comigo. Tinha uma questão que eu considerei uma das mais fáceis, que se eu não me engano era sobre o futebol, não, algo relacionado ao, futebol, que, calma aí, eu vou ler aqui. Eu errei uma que era relacionada ao futebol e saúde mental, se não me engano. Eu literalmente marquei correto na prova e no gabarito eu passei errado. Eu sabia que aquela determinada resposta era correta. No caso, eu passei errado pro gabarito porque eu confundi na hora e acabei marcando outro. Para o vídeo não ficar muito longo, eu só vou ler um trecho do meu rascunho de redação. Eu não escrevi
muito no rascunho da redação, porque eu sei que eu perderia tempo se escrevesse tudo mesmo. Eu só escrevia palavras soltas aqui e tentava conectar com o texto que eu já estava escrevendo. Bom, sobre a redação, eu escrevi sobre aposentadoria, a violação de direitos, porque alguns idosos têm esses direitos violados, desrespeitados também. E claro, culpei o governo, né, que não pode faltar, a gente sempre tem que culpar o governo. Falei sobre a falta de mecanismos para resolucionar essa problemática. E falei também sobre os problemas sociais. Ou seja, eu achei muito importante citar a desigualdade social, porque pessoas que já meio que convivem com a desigualdade social e com falta de oportunidades não têm tantas perspectivas de vida futuramente, porque sabem que vão ter mais dificuldades do que pessoas que realmente têm condição. É isso. Outra coisa, eu queria ter pegado o caderno verde e peguei o azul. Enfim, sei que cada um de vocês também estão sentindo um misto de emoções nesse momento, pensando se vai ou não dar certo, ou até mesmo se perguntando se vocês fizeram o máximo de vocês. E sinceramente são coisas que eu tô me perguntando até agora. E é exatamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Não só para falar sobre como foi a minha experiência fazendo o Enem agora no terceiro ano do ensino médio, mas também porque eu espero futuramente rever esse vídeo cursando a faculdade dos meus sonhos, que é psicologia. E também espero que vocês que estejam vendo esse vídeo consigam realizar a profissão do sonho de vocês. E ter a certeza de que mesmo que esses sonhos não sejam realizados no momento em que a gente quer, eles irão ser alcançados em algum momento da nossa vida. Talvez você seja um jovem da minha idade que acabou de passar por essa experiência também. Talvez você seja uma pessoa mais velha, mas que ainda decide correr atrás dos seus sonhos. Eu acho isso incrível. Eu lembro que quando eu fiz o Enem pela primeira vez, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, tinha uma senhorinha logo atrás de mim. E, sinceramente, isso me deu muita força para me esforçar a fazer a prova com mais cuidado. Quero que cada um de vocês, assim como eu, saibam que a nota que vai sair em janeiro não define a sua inteligência e muito menos o que você é. E é claro que ver pessoas conquistando os sonhos delas primeiro do que os seus vai fazer com que você se sinta atrasado, mesmo que você não esteja, porque nunca é tarde para lutar pelos seus sonhos. E é isso. Espero que eu possa voltar aqui nesse vídeo e dizer que eu consegui. E eu espero também que cada um de vocês consigam realizar o sonho de vocês. Eu sei que não é fácil ficar sentado numa cadeira por um tempo grande ou consideravelmente curto, porque fazer uma redação e ainda ter que responder 90 questões não é algo fácil. Então não se sinta incapaz e não se culpe por não ter conseguido fazer da forma que você queria fazer. Quando eu fui fazer o Enem dessa vez, eu falei pra mim mesma que eu não iria me apressar, que eu iria fazer com cuidado, que eu não iria chutar e que eu leria quantas vezes fosse necessário para conseguir entender de fato as questões. E admito que infelizmente isso não aconteceu, porque quando eu vi que o horário estava terminando e quando eu comecei a ver as pessoas saindo da sala, eu comecei assim me apressar e tentar responder de maneira mais rápida, e acho que isso me atrapalhou demais. Então, eu já tô um tanto que conformada de que caso eu não consiga dessa vez, eu tive a força de tentar, claro. Eu tive a força de tentar, mesmo sabendo que poderia não dar certo. E é isso. Caso vocês tenham visto o gabarito logo no momento em que ele saiu, assim como eu, e caso vocês estejam desanimados para fazer o segundo dia, eu quero que cada um de vocês lembrem que nada na vida deve ser temido, e sim compreendido, como diz a prova azul. E, independentemente do resultado que sai em janeiro, e caso vocês não consigam realizar as metas que vocês idealizaram ou os sonhos que vocês pensaram, vocês não terão apenas esse ano, mas muitos outros pela frente, então não desistam.